A paz do Senhor a quem prefere cumprimentar com a paz do Senhor. Graça e paz para quem prefere assim. A paz de Cristo para quem prefere assim. A paz de Deus. Isto não importa. Aqui não se trata de religião. A minha questão aqui não é religião. A minha questão aqui é Bíblia. Bom, hoje é 4 de janeiro de 2021. Vamos começar, eu estou começando um ano de 2021 acreditando ter um pouco mais de conhecimento na questão desta palavra. Porque o que eu estou entendendo desta palavra, eu quero partilhar com vocês, porque eu entendo ao ler este livro que eu estou me desprendendo de costumes que eram praticados antes da cruz. É isto mesmo. Há tantas coisas que as pessoas trouxeram, burlaram a cruz de Cristo e trouxeram para os dias de hoje, e sem perceber, nós praticamos isto anos, décadas, centenas de anos, ou até há mais de 1000 anos, quem sabe? Eu não sei, mas eu sei que há muitos anos as pessoas vêm ensinando o que era antes da cruz, vem passando para nós o que Cristo passou para os seus discípulos. Este é um assunto polêmico novamente. É claro que nem todas as pessoas vão concordar comigo, é natural. Eu também não queria concordar com isto. Eu queria estar de acordo com os costumes que ensinam nas igrejas por aí. Mas ao ler este livro, eu percebi que o que está escrito aqui está acima de qualquer costumes. Bom, entendendo isto, para mim, já foi um grande passo. Eu vi que eu não dependo de costumes de homens para agradar a Deus. E sim, para agradar a Deus, eu tenho que entender isto de acordo com o que está escrito. A questão hoje é polêmica, portanto eu peço a você que não deixe de ver o vídeo completo, porque senão você vai continuar sem entender o que você tem feito há muitos anos. A Santa Ceia, é isto mesmo. Antes de você criticar, veja primeiro todo o vídeo. É polêmico? Eu sei. É estranho em comparação ao que os outros pregam, e você vai achar estranho. Mas para mim, hoje o que se tornou estranho é o que eles fazem por aí. Eu pratiquei isto, mas parei. Por quê? Porque eu devo estar baseado na Bíblia e não no que os homens ensinam. Se eles ensinarem a Bíblia, tudo bem. Mas e se não for? Aí você tem que ficar com a Bíblia e abandonar esses ensinos. Porque a Bíblia é a verdade. Isto aqui é que é verdade. É porque eles não entendem e explicam errado. E pessoas vão sendo guiadas por pessoas que ainda nem entendeu aquilo que está passando para os outros. Eles estão passando algo de pai para filho, de geração para geração, sem antes ter entendido. Eles acham que são doutorados neste assunto, assim como muitos outros. Mas hoje, a graça vai fazer um estudo nesta questão da Santa Ceia, da chamada Santa Ceia, a qual você pode até achar este nome Santa Ceia na Bíblia só no título, mas o título foi o homem que deu. Claro, querendo puxar uma farinha para o seu saco, disse lá, Santa Ceia. Mas quando você vai ler o título, lá não se trata de Santa Ceia. Não se encontra a palavra no texto, Santa Ceia. Você pode ler qualquer versículo que se trata de Santa Ceia. Santa Ceia é só o título, mas nenhum do texto que se encontra explicando sobre este evento, sobre esta ceia, diz que é Santa Ceia. Isso é coisa do homem. Bom, mas isso é coisa simples. Vamos ao fundo o que realmente diz este texto.
este ensinamento de Jesus aos seus discípulos. Eu quero dizer para vocês que já estudaram bastante sobre isso, vocês, os teólogos, sabem que Jesus ensinou isto aos seus discípulos, né? Vocês sabem. Agora vamos lá, vamos entender. Deixa eu pegar meu óculos aqui, porque eu já não estou muito bom das vistas. Vamos entender o que realmente Jesus estava dizendo a este povo, aos seus discípulos. O que é que Jesus estava explicando? De fato, isto alcançou quem? Apenas os discípulos? Também me alcançou? Também alcançou você? Será? Bom, vamos começar aqui em 1 Coríntios 11, e versículo 24. E tendo dado graças, partiu o pão. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Isto é Jesus que está dizendo isso aqui. Então vamos repetir, para ficar mais fácil de entender. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Em algumas Bíblias diz assim, em favor de vós. Veja que Jesus está tratando aqui com seus discípulos. Não é comigo, não é com você. Fica no vídeo que você vai entender. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Veja que Jesus está falando para eles fazer isto em memória dele. Por que que isto aqui foi apenas para os discípulos? Eles dizem que isto é para nós, todos nós. Isto alcançou todo mundo. Não, mas Jesus... Então Jesus errou, porque Jesus disse aqui, ó, só se Jesus estiver errado. Mas é claro que ele não errou. A questão é de entendimento. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Era só eles. Primeiro que Jesus não tem corpo mais. Aquele corpo não tem. Jesus, ele é espírito hoje. Então, ele não partilha o seu corpo mais. Hoje, partilha sim o teu espírito. Corpo não. Ele nem tem corpo, nem tem sangue. E por que então, meu irmão, que isso aqui é só para eles? Me explica. Eu vou explicar. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Por que era só para eles? Porque Jesus, o assunto aqui é morte e ressurreição. Tem pessoas que vai tentar explicar, pessoas sábias por aí, que vai explicar este vídeo, nas chamadas Santas Ceias por aí, eles relacionam este texto aqui com a volta de Jesus lá de Mateus 24. Mas se vocês querem entender a volta de Jesus, vai lá para Mateus 24. Lá Jesus também explica para os seus discípulos. É só Jesus e os seus discípulos. Ele explica. Lá a questão é a volta de Cristo. Lá sim, é isto que está explicando lá. Lá é este assunto, aqui não. E aquela volta de Cristo, nós vamos chegar lá. Eles fazem uma grande confusão. Vamos lá. Vou repetir novamente, porque senão isso aqui é como se fosse uma aula, eu entendo assim, né? Assim como foi para mim, lendo e relendo para que eu entenda, eu vou fazer do mesmo jeito para você, para ver se você se facilita para você ter o seu entendimento. Porque se não tiver o entendimento, não vai adiantar. Por isso eu vou repetir para você ir tirando as conclusões. Eu não sou o dono da verdade, não. Eu vou ler o que está escrito e você faça isso na sua Bíblia, por favor. Não creia em mim sem antes conferir na sua Bíblia. Então vamos lá. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então Jesus está tratando com quem aqui? Com os discípulos. E Jesus está falando para eles: façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que beberes em memória de mim. Veja que Jesus está tratando com eles, falando para eles fazerem em memória dele. Por quê? Porque Jesus ia morrer. É isto que Jesus está mostrando aqui. O assunto aqui, Jesus está explicando que ele vai morrer, mas que ele vai ressuscitar. Então, o assunto aqui é
morte e ressurreição. Aqui não se trata da volta de Cristo, a qual eles fazem uma confusão aí, fazem uma salada e querem trazer a volta de Cristo, aquela lá de Mateus, aquela explicação para cá. Mas o assunto aqui nem sequer trata neste assunto de volta, a volta de Cristo. Ah, lá nas nuvens, né? Não tem nada a ver com isso aqui. Mas as pessoas relacionam isso porque ainda não entenderam ainda esta mensagem. Anos a anos você foi enganado. E aqui, se você quer o entendimento de Deus, você presta bem atenção e você vai entender. Eu não quero que nada do que eu vou explicar aqui você venha entender como eu estou explicando, se não for de Deus, se não for do Espírito Santo. Deus, que o Espírito Santo do Senhor tape a mente desse povo e não deixe entender nada do que eu vou dizer. Mas se for do Senhor, a semente será plantada. Em nome de Jesus, aleluia! Oh, glória! Eita glória! E as escamas vão cair e você vai ser liberto dos homens. Vou ler novamente. Vamos lá. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, em memória de mim. É o próprio Jesus que está dizendo isso. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Era com eles que estava falando. Por quê? Porque só eles iam alcançar a morte de Jesus. Por isso, só a eles, era para eles que Jesus estava falando. É claro, ele está falando claro, não era comigo, não era com você. Você não estava lá, eu não estava lá. E a forma que está escrito aponta eles. Façam isso vocês, todos vocês, ou então todos vós, depende da Bíblia. Façam isso todos vós, ou todos vocês. Nesta Bíblia fala vocês. Vocês quem? Jesus está falando com os discípulos, certamente está à sua frente, que Jesus não está falando com ele de costas. Então, Jesus está olhando para os seus discípulos e explicando sobre o que ia acontecer. Que iria acontecer era a morte de Cristo e a sua ressurreição. É isto que Jesus está explicando aqui. Então, Jesus está explicando para os seus discípulos. Então, era só os discípulos que iam alcançar a morte de Cristo. Você não alcançou a morte de Cristo. O seu Jesus hoje está vivo, não está? Você sabe disso. Você tem ciência disso. Então, quem é que pode fazer algo em memória de Cristo? Poderia fazer, né? Quem pôde fazer algo em memória de Cristo? Olha, os discípulos, os quais Jesus disse: façam isso todos vocês em memória de mim. Vocês quem? Os discípulos. Por quê? Porque os discípulos iam alcançar a morte de Cristo. Só eles iam alcançar a morte de Cristo. Por isso, só eles poderiam fazer algo em memória de Cristo. Porque eles queriam alcançar a morte de Cristo. Agora, como é que você vai fazer algo em memória de Cristo, sendo que hoje ele vive? Lá em Apocalipse, em outro lugar, o próprio Cristo diz: estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Ele disse que está vivo e nunca mais vai morrer. Como é que você pode fazer algo em memória de Cristo, então? Em memória, a gente faz algo de quem está morto. Como Jesus estava dizendo, já preparando eles para a sua morte e depois a sua ressurreição, então ele disse: fazem isso todos vocês em memória de mim. Claro, eles poderiam fazer algo em memória de Jesus, porque eles alcançaram a morte de Jesus. Mas você não, eu não. Se eu fizer algo em memória de Jesus, eu estou dizendo que Jesus está morto. Eu estou desacreditando que ele já ressuscitou. Mas ele já, e você sabe disso. Agora vamos ler mais um pouquinho. Da mesma forma, no versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberes em memória de mim. Era só eles que podiam fazer em memória dele, porque eles é que iam alcançar. Agora 26, versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beber deste cálice, vocês quem? Os discípulos, anunciam a morte do Senhor. Veja que ele está dizendo aqui para os discípulos: olha, toda vez que vocês comerem este pão e beber deste cálice, vocês vão estar anunciando a minha morte. É isto que Jesus está dizendo. Eles sim poderiam anunciar a morte de Jesus, eles poderiam. É isto que Jesus está dizendo para eles, que eles iriam anunciar a morte de Jesus. Mas e você? Vai anunciar a morte de Jesus? Você acha que Jesus vai morrer de novo? Ah, meu irmão, isso é um engano. Jesus não vai morrer novamente. Portanto, toda vez que você ceia e faz isto em memória de Jesus, você está fazendo algo em memória de um Jesus morto. Mas ele não está morto.
Toda vez que você faz isto e anuncia a morte do Senhor, porque aqui está dizendo que todas as vezes que eles repetissem aquele que Jesus mandou fazer, eles iriam anunciar a morte de Jesus. Mas por que eles iriam anunciar a morte de Jesus? Porque Jesus ainda estava vivo e ainda ia morrer. Eles poderiam anunciar a morte de Jesus. Agora você está entendendo, né? A morte de Jesus já passou. Você não pode anunciar a morte de Jesus, viu? Ninguém pode anunciar a morte de Jesus. Ninguém pode anunciar nada daquilo que não vai acontecer. Jesus não vai morrer novamente. Portanto, toda vez que você faz essas práticas de hoje, esses costumes de hoje, você está anunciando a morte de Jesus. Só que ele não vai morrer. Então, é um engano, né, meu irmão? Isto é um grande engano. É uma perca de tempo. Jesus não vai morrer novamente. E se ele não vai morrer novamente e você tem ciência disso, então não pode anunciar a morte de Jesus, anunciar algo que não vai acontecer. Meu irmão, ali era algo que iria acontecer. Eles poderiam, sim, anunciar. Agora vamos lá para a chave deste texto. Eu vou ler novamente aqui. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberdes em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Eita glória! Aleluia! Aí esses sábios aí dizem assim, tá vendo? Agora me explica, até que ele venha. Ele não veio, meu irmão, vocês não entenderam nada, nem sequer o venha deste texto. Até que ele venha, meu amigo, meu irmão, o que Jesus estava dizendo aqui, o assunto aqui é morte e ressurreição. Jesus morreu ou não morreu, meu irmão? Morreu. Não precisa nem de religião para dizer assim, olha, se você tiver um parente lá no hospital, lá e você vai lá, e o médico lá ele é ateu, o médico é ateu, não tem religião nenhuma. Aí você chega lá, como é que está o meu parente assim, ele fala assim, se este parente, se eu tiver morrido, ele fala assim, infelizmente, ele partiu. Infelizmente, ele se foi. Por quê, meu irmão? Porque todo aquele que morre, parte. Todo aquele que deixou este mundo dos vivos, partiu para onde? Para o mundo dos mortos. Ninguém morre e continua aqui, não, meu irmão. Não, ele se foi, ele partiu, ele morreu. O assunto aqui é morte e ressurreição. Então, quando Jesus disse assim, fazer isto, todos vós, até que eu venha, venha da onde, meu irmão? Meu irmão, se ele morreu, ele partiu, ele foi para onde? Para a sepultura, para o mundo dos mortos. Façam isso em memória de mim, até que eu venha. E algumas palavras dizem assim, até que eu volte. Volte lá do céu? Não, meu irmão, aqui o assunto aqui é morte e ressurreição. Façam isso todos vocês em memória de mim, até que eu venha. Ou até que eu volte, depende da Bíblia. Volte da onde, meu irmão? O assunto aqui é morte e ressurreição. Volte da sepultura, meu irmão. Eita glória! Louvado seja Deus! Não tem nada a ver com aquela volta lá dos céus, lá nas nuvens. Não, meu irmão. Isto é um engano, é porque vocês não entenderam o texto, não entenderam nem sequer este venha, este volta. Depende de como está escrito na sua Bíblia, depende da Bíblia. Ou venha, ou volta, é da sepultura, meu irmão. Todo mundo que foi, morreu, partiu, foi para onde? Para o mundo dos mortos, meu amigo. E ao ressuscitar, ninguém ressuscita sem que volte, meu amigo. Como é que a pessoa vai ressuscitar e continuar morto, meu irmão? Meu irmão, não tem como. Jesus, ao ressuscitar, Jesus voltou, retornou à vida. É esta volta. Esta volta que ele fala. Façam isso todos vocês até que eu volte. É claro, depois que ele voltasse da sepultura, não poderia fazer nada mais em memória dele. Porque então ele estaria vivo. Eita glória! E com ele vivo, ninguém mais pode fazer nada em memória dele. Com ele vivo, sabendo que ele não vai morrer novamente, ninguém mais pode fazer nada em memória dele. Ninguém mais pode anunciar a morte dele. Porque ele agora, ele vive para todo sempre. Capide ou não capide? Eita glória! Aqui é a graça, é o estudo da graça, versus o costume do povão da maioria por aí. Fique na paz, fique com Deus, amém.